Está procurando um modelo de passadeira, jogo de cozinha, jogo de quarto, ou então de tapete diferente que eu tenho certeza que as suas clientes vão amar? Esse daqui é o nosso modelo DAI repaginado e sim, eu estarei confeccionando a videoaula com vocês desde o início, tá? Aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, vocês vão encontrar todas as informações, inclusive para você que quer confeccionar o jogo de passadeira com mais 2 tapetes, eu vou deixar quanto que eu gastei de cada material para você ver aí se pode fazer com os restinhos, né, com os cones que você tem aberto por aí. Essa passadeira ficou num excelente tamanho, vou passar aqui as medidas, o peso e o meu valor de venda, juntamente com outras informações. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Tá chegando aqui agora pela primeira vez nesse canal, muito prazer, o meu nome é Érica, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nós temos vídeos diariamente relacionados a crochê, faço vlogs de produção, tudo certinho, inclusive o vlog do jogo de passadeira estará aqui abaixo se você quiser ver as 3 peças tudo juntinho, tá bom? Então eu vou deixar a videoaula aqui embaixo do tapete e o vlog e também quanto que eu gastei de cada cor. Todos os materiais que eu utilizo aqui, também os contatos para adquirir, eu deixo todos aqui abaixo, incluindo também o meu catálogo, tá? Eu trabalho com pronta entrega, com vendas de crochê e caso você tenha interesse em ver as peças que eu tenho disponíveis, o meu contato está aqui abaixo. Você pode estar acompanhando também várias inspirações de cores, modelos e o que eu estou fazendo em tempo real no meu Instagram, onde eu passo ali também diariamente muitas informações, deixo vídeos, deixo fotos. É o mesmo nome aqui do canal e mesma foto de perfil. Érica Fernanda Crochê e Barbante. Esse modelo, gente, ele foi bem famoso aqui, eu fiz a videoaula do tapete e é uma videoaula que fez muito sucesso e muitas pessoas, né, estavam pedindo a videoaula da passadeira. Então esse é o nosso modelo DAI repaginado com a base de uma única flor e aqui eu quero deixar, né, como dica para vocês que você pode utilizar a flor que quiser. Pode ser flor rasteira, square fácil, quadradinho da vovó, uma flor maior, fica a seu critério. E aqui você pode estar fazendo a passadeira, muitas pessoas, né, estão fazendo essa passadeira com apenas uma flor, dá certo também. Aqui eu gravei com 2 flores, mas durante o passo a passo, eu ensino vocês como que vocês vão ficar aqui no ponto para trabalhar com apenas uma única flor, tá? Então, se vocês quiserem fazer com 2 flores, eu deixo as explicações. Se quiser fazer com uma única flor, eu também deixo as explicações na videoaula. Essa daqui no meu ponto, com o barbante número 6 e com a agulha de 3,5 milímetros, ela ficou com 1,27 m. Vamos considerar 1,25 por 52. Então, vou considerar que ela ficou com 1,25 por 50 centímetros. Quem tem o ponto maior que o meu, com certeza vai ficar aqui uma passadeira de mais de 1,30 m, tá? Mas eu deixo as explicações para vocês fazerem aqui esse centro do tamanho que desejarem. Aqui também dá para você diminuir ou aumentar do tamanho que você quiser. E quem trabalha com o fio número 8, durante a videoaula eu passo várias dicas. Essa passadeira, ela ficou pesando no meu ponto 598 gramas, ou seja, 600 gramas aqui, mas varia do material. Então, como eu mencionei, eu vou deixar aqui quanto que você vai gastar de material para fazer 3 peças, mas varia de material. Então, mesmo que você trabalhe com o fio número 6, dependendo a marca, dependendo o lote do fio, você pode gastar mais ou menos. É uma base ali para você ter uma noção de material, tá bom? Referente ao tamanho da peça, vai do tamanho da minha tensão de ponto, da sua tensão de ponto e também do lote, se vem mais fino ou mais grosso. O rosa chá com o bordô, geralmente ele vem numa espessura mais grossinha que outras cores.
Esses materiais eu vou mostrar certinho aqui o qual eu utilizei, tá? Vou deixar aqui certinho o contato, mostrar para vocês as cores dos cones de pertinho, mas eu vou deixar o contato tudo aqui abaixo, tem a lista de produtos que eu indico da Shopee, onde eu adquiro vários produtos, vou deixar também o contato da etiqueta aí abaixo, e o meu valor de venda agora, no final de novembro de 2025 para essa peça, é de 90 a 100 reais, a partir de 90 reais essa passadeira. Tem regiões que vai conseguir vender essa passadeira a 150 reais, 200, então varia do material que você utilizou e da sua região. Aqui eu estou trabalhando com material 85% algodão e eu compro direto de fábrica. Tá bom? Acho que eu passei todas as informações. Eu vou pegar agora os materiais utilizados e sim, gente, você pode fazer em cor única, fica a seu critério aí e vai bater aqui certinho, então não importa a quantidade de carreiras que você fizer no início ou aqui também, o bico sempre vai dar certo. Se você não fez nenhuma videoaula minha, eu te indico a fazer primeiro o tapete para ter uma noção relacionada ao tamanho do seu ponto e depois você venha e faça a passadeira. E para você descobrir o tamanho de carreiras que você vai fazer aqui para essa peça, é simples. Por isso que eu indico você fazer primeiro o tapete. Eu tenho aqui da flor até nessa ponta, eu tenho em torno de 22 centímetros e meio. Então, muitas pessoas vão ter o total de 25 centímetros. Tá bom? Então, você precisa realmente descobrir quanto que você tem aqui nessa parte para poder calcular essa parte aqui. Então, as flores, no meu ponto, ela tem 9 centímetros e meio, tá bom? Então, como que eu vou fazer aqui essa conta? Eu tenho duas flores que dá um total de 19 centímetros. Então, juntando, eu preciso de duas flores para passadeira. Eu já vou ter um total de 19 centímetros. E aí, nessa parte aqui, eu tenho um total de 22 centímetros e meio. Então, eu somo as flores com as duas laterais. E aqui no centro, eu precisaria, para chegar ali, passar de 1,20 m, eu precisaria de mais ou menos 75 centímetros no centro. Então, assim, é uma conta aproximada. Então, eu calculei que para mim conseguir esses 75 centímetros no centro, eu precisaria de mais ou menos 38 carreiras de bloquinho. Entenderam? Por quê? Porque para cada 10 carreirinhas, no tapete, por exemplo, eu fiz 10 carreiras. Então, 10 carreiras do tapete, eu tive um total de 15 centímetros. Então, vocês vão fazer desse jeito. Façam o tapete, descubram quanto que vai ter essa parte aqui do seu tapete, dobra por 2. Por quê? Porque essa ponta é outra ponta. Então, vocês vão dobrar no tamanho do seu ponto, somar isso com aquilo. E conta quanto que deu a tua flor. Faz também 2 vezes. Então, vocês vão fazer o cálculo das duas pontas, mais o tamanho das flores. E aí, você vai ver quanto que deu as 10 carreiras no seu tapete. Vocês vão ver quantos bloquinhos vai precisar fazer a mais. Entenderam? Então, no meu aqui, eu tinha feito o cálculo de mais ou menos 38 carreiras. Acabou que eu fiz aqui, se eu não me engano, 39 carreiras. E ele ficou com 1,27 m. Tá bom? Para confeccionar essa peça, eu resolvi utilizar essas cores aqui. Então, todas as cores utilizadas nessa videoaula foi direto da fábrica de barbantes FFA, ao qual todos os dias do ano tem promoção. Já tem mais de 2 anos que eu trabalho com essa marca e sim, eu uso e recomendo para vocês. Vou deixar o número aí na tela caso vocês queiram fazer o orçamento sem compromisso. Manda assim: olá, Fran, eu vi no canal da Érica e gostaria de saber das promoções. Mas lá no WhatsApp você encontra o catálogo com todos os kits que estão na promoção. Você pode selecionar um kit e já mandar o seu CEP junto para fazer o orçamento e agilizar o atendimento. Tempinho de resposta de 1 a no máximo 2 dias úteis, tá bom? Utilizei aqui então nas flores, é o abacaxi e o merlot da Barroco, pérola número 6 eu utilizei. Aqui foi o verde folha 38, peço desculpa pela luz aqui estourando. Utilizei o cru número 6, o rosa chá,
o bordô e aqui o rosa chá com brilho. Todas as cores que tem na FFA, vocês podem estar pedindo para colocar o brilho dourado ou o prata, tá? E o acréscimo de valor é bem pouquinho. Utilizei aqui para auxiliar nos arremates a agulha de 2,5 milímetros, confeccionei com a minha agulha de 3,5 milímetros e tesoura para os arremates. Tento dito aqui as explicações. E as minhas etiquetas, gente, essa daqui é o tom champanhe, que eu adquiro também há 3 anos, exatamente 3 anos, lá na Já Etiquetas. Vou deixar o número na telinha também. Entre em contato e pede o link do catálogo. Lá eles trabalham com etiqueta de couro sintético, de vários modelos e formatos, de acrílico também e vários outros materiais, incluindo fragrâncias e cartões de visita, tá bom? Então é só entrar em contato e pedir o link do catálogo. Passado aqui todas as informações, vamos para a videoaula de hoje. Para dar início à nossa passadeira, nós vamos precisar de 2 flores com 8 gomos, tá? Mas eu vou fazer ela aqui junto com vocês. 8 pétalas. Então, vocês podem pegar a flor que você tiver aí, qualquer uma. Pode ser square fácil, quadradinho da vovó. Aqui com vocês hoje eu vou confeccionar essa daqui, que é a mesma da videoaula do tapete. Mas você pode colocar uma flor de sua preferência. Pode fazer também com flor rasteira, tá bom? O importante é que tenha 8 pétalas. Essas duas aqui serão a videoaula da passadeira, mas como elas já estão praticamente aqui prontas, eu vou fazer uma outra cor junto com vocês. E na videoaula do tapete, eu fiz aqui essa flor desde o começo com cor única. Nessa daqui, nós vamos fazer com um miolinho, para quem tem dúvida. E se você perdeu as explicações no início desse vídeo, volta ao vídeo, porque sim, é muito importante. Aqui não importa o tamanho da passadeira que vocês vão precisar, o processo é o mesmo, tá bom? A única coisa, você aí vai decidir a quantidade de carreiras que vai precisar e também ali no centro. Então, vou fazer como eu melhor vendo aqui. Essa flor aqui, na videoaula, eu fiz ela inteira, desde o primeiro passo a passo da flor, com a agulha de 3,5 milímetros. Eu vou trabalhar nessa videoaula com barbante número 6 e com a minha agulha de 3,5 milímetros. E lá, na videoaula do tapete, eu fiz assim. Porém, eu quero deixar de dica hoje para vocês que, como às vezes a gente tem o costume de deixar as flores prontas, eu costumo fazer essa flor com a agulha número 4 e não interfere em nada ao seu trabalho. Por quê? Porque eu tenho alguns modelos aqui no meu canal que eu confecciono o tapete espiral. Eu tenho o Jeane, o Tati, que é feito espiral com a flor catavento. Então, por isso, eu já deixo pronto aqui flores com agulha número 4. Então, nessa videoaula eu vou fazer as flores com a agulha número 4, mas você faz aí com a que você preferir, certo? Outro detalhe importante, eu deixo as minhas videoaulas bem explicadas, porque tem muito iniciante chegando. Se você já é crocheteira, pode pular para frente certas partes, ou aqui em cima, clica na tela do seu celular, ou então procure na sua TV, no seu tablet, no seu notebook, onde estão as configurações do vídeo. Você vai clicar na engrenagem, vai ter algumas coisas, dentre elas, a resolução de imagem, geralmente está na automática, você pode melhorar a imagem da tela e também pode aumentar ou diminuir a velocidade do seu vídeo. Se você é iniciante, acha que eu tô falando muito rápido, pausa o vídeo e volta, que tá bem explicado. Qualquer dúvida, volta o vídeo, ou então coloca numa velocidade mais lenta. Eu mesmo, quando vou assistir as minhas videoaulas, eu coloco em 1.25, tá bom? Eu aumento um pouquinho a velocidade. Dito isso, vamos dar início aqui à nossa videoaula. Eu inicio a minha flor com o anel mágico, então eu seguro aqui o meu barbante, venho aqui, introduzo a agulha aqui dentro e busco esse fiozinho. Ficando assim. Busco ele lá, fiz aqui um ponto baixo ou a primeira correntinha. Subo mais 2 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto, 3 correntinhas. E mais uma de espaço. Volto aqui dentro, vou fazer ponto alto. Se estiver ruim, é só fechar um pouquinho aqui, ó. Tá? Fiz o ponto alto, uma correntinha de espaço, volto aqui dentro,
ponto alto. Na videoaula do tapete tá bem explicadinho, eu acho que eu fiz até mais lento do que na da passadeira, tá? Mas qualquer dúvida, é só pausar o vídeo. Então, vou fazer aqui 8 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui na descrição do vídeo, vocês encontram as cores e marcas utilizadas e a quantidade também de materiais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos separados por uma correntinha. Puxo esse fio aqui pra gente fechar esse círculo. Venho aqui e conto 1, 2, 3 correntinhas, lembrando que tem que sobrar uma aqui, que é de espaço. Introduzo a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Dou uma laçadinha, para quem for fazer o miolo colorido, puxo o meu fio. Para quem não for fazer de cor única, não corto o fio, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o miolinho de outra cor, cortei o meu fio. Para quem não cortou, vai caminhar até, vai subir aí mesmo 3 correntinhas, tá? Pode subir em cima desse pontinho 3 correntinhas e aqui dentro as outras 3, ou pode vir aqui direto com ponto baixo ou ponto baixíssimo dentro desse espacinho. Quem for trocar aqui junto comigo, agora eu vou vir aqui nesse próximo espacinho e continua fazendo, que é o mesmo passo a passo. Então, venho aqui no próximo espacinho e vou dar um nó. Aqui onde a gente tem esse que a gente cortou para ficar mais fácil o arremate. Então, venho aqui e dou um nó, bem simples mesmo. Não tem perigo de soltar para iniciante, mas você pode amarrar o seu fio como preferir. Então, fiz aqui o meu nó, venho aqui dentro. Busco o meu fio lá e já subo mais 2 correntinhas. Tenho aqui a altura do meu ponto alto, 3 correntinhas. Laço meu fio, volto aqui dentro e faço mais 3 pontos altos. Lembrando de trabalhar em cima desses 2 fiozinhos aqui. Então, tenho aqui um total de 4 pontos altos. 2 correntinhas, viro a minha flor do avesso, laço meu fio, eu tenho 3 pontos altos aqui. Eu venho no da frente, faço um ponto alto em cima dele. No próximo, ponto alto. E aqui a gente tem as correntinhas que subimos. Venho aqui na terceira correntinha e faço outro ponto alto. Fiz aqui 4 pontos altos, 2 correntinhas de espaço, laço meu fio, volto do lado do direito, passo esses fiozinhos lá pra trás e a gente vai vir aqui no próximo espacinho. Aqui dentro eu vou fazer 4 pontos altos. Essa flor, ela é bem facinha, rasteira, bem conhecida, eu utilizo bastante ela. Então, até aquela cliente que não gosta de muito volume, essa flor aqui também é muito interessante você fazer ela, porque ela fica realmente bem rasteirinha ali no tapete. Fiz aqui os 4 pontos altos, subo 2 correntinhas, laço meu fio, viro do avesso. Venho aqui, a gente tem 3 pontos altos. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Duas correntinhas, laço meu fio, volto do lado direito, olha que linda que ela já tá ficando. E faço aqui no próximo espacinho 4 pontos altos. Vou dando uma aceleradinha aqui na minha, tá? E conversar um pouquinho com vocês. Não tem segredo, é o mesmo processo em todas as pétalas. Fiz aqui os 4 pontos altos, 2 correntinhas, viro do avesso, um ponto alto para cada ponto de base. Deixa aqui para mim nos comentários qual dia você tá iniciando a sua videoaula, você tá fazendo essa peça pela primeira vez ou de repente pegou alguma encomenda e voltou aqui para reproduzir essa videoaula. Eu amo ver os comentários, né? O pessoal, Érica, tô vindo aqui pela segunda vez, pela terceira. É bem legal. E deixa aqui pra mim qual cor você tá fazendo. Gente, 2 correntinhas. Agora, eu vou conversando e sigo aqui o mesmo processo, tá? Qual cor você está fazendo o seu trabalho? No momento que eu falo com vocês, nós estamos aqui no finzinho de novembro.
de 2025. Então, deixa aí para mim abaixo qual dia você tá fazendo a sua peça. E no momento eu estou fazendo uma coleção, várias flores, para mim fazer vários jogos de passadeira. Tô tendo bastante pedido, inclusive esse que eu vou fazer da videoaula já é um pedido que está pago. Olha que bênção. Então, esse modelinho aqui, ele realmente caiu nas graças aí das clientes. E se você tá aqui nesse momento do vídeo e não deixou um like ainda, peço por favor, deixa o joinha, comenta nesse vídeo, compartilha, que isso ajuda muito a gente que tá criando conteúdos desse lado aqui. E durante o vídeo passa alguns anúncios. São esses anúncios assistidos sem pular que garante a monetização, o pagamento nosso aqui do YouTube. Então, se você puder assistir enquanto você faz aí as suas carreiras, alguns desses anúncios sem pular, vocês ajudam demais a gente que tá aqui desse lado, tá bom? Dado aí os recadinhos, tá faltando só 3 pétalas aqui. Eu vou finalizar essa parte e já venho. Cheguei aqui na minha última pétala e faço as 2 correntinhas de espaço. Venho aqui, conto. Nesse momento, vocês contem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que contar? Porque pode acontecer aí de ter feito uma a mais ou uma a menos na pressa. E aí, a gente vai descobrir só na hora de passar o verdinho. Venho aqui, ó, na altura da 3ª correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Aqui a gente vai laçar e cortar o nosso fio. Agora, eu vou vir aqui com o verde. Olha que linda que ela já tá ficando. Então, peguei aqui o meu verde folha 38. Esse daqui, gente, é a cor Bossa Nova ou Bromélia, depende como tá escrito, mas é da Círculo, é a cor barroco, né, multicolor 9014. Então, venho aqui no mesmo lugar que eu cortei pra facilitar o meu arremate e amarro o meu fio aqui. Eu dou um nó por cima desse. Lembrando que eu tenho já a videoaula separada aqui dessa flor, mas eu preferi trazer aqui tudo junto. Agora, eu passo essa pontinha pra lá e eu vou trabalhar aqui em cima das 2 novamente. Venho aqui, busco o meu fio, subo 3 correntinhas, né? Busquei, foi uma e mais 2. Laço meu fio, volto aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. Tenho um total aqui de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, volto aqui dentro, dá uma puxadinha nesses 2 fios, volto aqui e faço mais 3 pontos altos. Ficando assim. Uma única correntinha de espaço, se você preferir, pode estar colocando 2, tá? Então, dependendo do ponto, você vai colocar 2 correntinhas. Venho aqui no próximo espacinho da pétala, 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, laço meu fio, venho no próximo aqui intervalo, vou repetir o leque. 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Dá a impressão, talvez, que seja demorada, mas é porque eu tô fazendo bem devagarzinho aqui, gravando, tá? Mas ela é uma flor bem rapidinha e viciante. Uma correntinha, no próximo 3 pontos altos. Você começa a fazer ela, você se vicia, porque ela realmente tem um resultado muito encantador. Uma correntinha, olha, já tá pegando aqui o formato. No próximo intervalo, leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, vou continuar aqui para finalizar essa parte verde. Vou fazer aqui o meu leque, uma correntinha que eu faço mais 3 pontos altos, aqui é o outro cantinho, e aqui 3 pontos altos e volto aqui com vocês. Dei toda a volta aqui na minha flor, faço uma correntinha,
Vou vir aqui na altura da terceira correntinha que a gente subiu e fechar com um ponto baixíssimo. Dou uma laçadinha e corto esse fio. Agora, eu vou caminhar até aqui no centro. Então, pego aqui a agulha que eu trabalhei, venho aqui, caminho na alcinha de trás aqui. Caminhei aqui no centro. Agora, eu vou arrematar junto com vocês, para vocês verem como que eu faço e como que eu coloco a pérola. Nesse momento, eu vou pegar, então, a da nossa videoaula, que é a mesma, tá bom? Essa daqui é a cor Merlot e tá igualzinha a outra, com os mesmos arremates. Eu vou vir aqui no centro e vou abrir esse meu fio aqui. Eles são barroco, né? Qualquer multicolor, são 6 fiozinhos. Então, eu vou abrir aqui 3 para cada lado. Pego uma agulha para me auxiliar aqui no arremate. Eu costumo pegar uma agulha de número menor. Eu sempre uso essa daqui, 2,5, mas você pode usar a que tiver aí. A gente vai travar esse fio, por quê? Porque se não der o nó direito, a gente iniciou com um anel mágico. Essa flor, ela vai desmanchar depois que a cliente lavar com o tempo. Eu vou passar aqui, ó, perto de um pontinho e vou dar um nó. Não é sempre que eu faço isso, mas se a gente fizer isso e a cliente quiser cortar a pérola, não tem importância. Então, aqui já tá selado, ela não vai mais desmanchar. Então, quem não quiser colocar a pérola, é só esconder aqui por baixo de alguns fiozinhos. Então, eu vou colocar a pérola com a ajuda da agulha de tapeceiro número 14. Vocês encontram em armarinhos. Eu comprei pela Shopee, é número 14, tá? O link dos produtos que eu compro da Shopee estão aí abaixo. Então, venho aqui, passo uma perninha aqui dentro da agulha. Quem não tem, pode fazer esse processo com a própria agulha de crochê. Eu vou vir aqui em qualquer um desses pontos, no mais próximo possível, e vou passar dentro do pontinho. Ó, ele tá dentro, ele não tá entre os pontos. Assim, eu acho que a pérola fica mais centralizada dentro do ponto. Então, venho aqui. Para essa flor, eu utilizo a pérola número 6, tá bom? As minhas pérolas eu também compro pela Shopee. E aqui, como a flor é bem rasteirinha, a pérola número 6, ela fica excelente. Então, peguei aqui a minha pérola número 6, vou passar aqui dentro. Passei aqui dentro, pego novamente a agulha de tapeceiro. E agora, a gente vai ver o lado. Peguei aqui, eu vou vir retinho do outro lado. Então, 1, 2, 3, no quarto, no meio desse ponto aqui. Ajusto, venho aqui atrás e dou um nó. Um só. Por quê? Pra gente ver se realmente tá centralizada. Tá centralizada, agora o próximo, eu já dou outro nó e tá certinho aqui a pérola. Eu já corto aqui mesmo. Tem pessoas que colocam cola, que eu não coloco, não. Aqui, esses 2 fios estão juntos. Você pode arrematar aqui com um fio de polipropileno, que é bem mais fácil. Ou, se você quiser, pode dar um nó aqui. Ele já foi lá pra baixo. E mais um nó. Ela se escondeu lá pra baixo dos fios. Vou fazer com esse aqui também, que os 2 fiozinhos estão juntos. Dou um nó. O segundo, pode cortar. E aqui eu vou passar um pinguinho de cola. Cola de silicone, tá? Qualquer cola, qualquer marca. Pode ser da Círculo, Lule, cola do artesão, fica a seu critério. No momento, eu tô usando essa daqui, mas uso também da Rende Cola. Aí, eu venho aqui e ponho um pouquinho de cola aqui. E aqui, mais um pouquinho de cola. Tiro o excesso e já tampo. Ficou lá embaixo. E a gente já tá aqui com a nossa flor
arrematada. Vou fazer o mesmo processo aqui na minha segunda flor e volto pra gente dar início aqui à parte realmente do tapete. Seguindo aqui com a nossa videoaula, eu vou vir aqui no mesmo lugar onde eu deixei esse fio e vou começar com a cor cru. Lembrando, se você trabalha com o fio número 8, pode fazer esse tapete com o fio número 6 também e com a agulha da sua preferência, que eu já peguei então a minha agulha 3,5. Venho aqui, ajusto, porque aqui a gente vai crescer o trabalho desse lado. Então, ajusta aí para não ficar mais para essa parte aqui o nó. Então, vou dar um nozinho aqui também. Vou trabalhar em cima desses dois fios. Venho aqui, busco o meu fio lá atrás, faço um ponto baixo ou uma correntinha e mais 2 correntinhas à altura do meu ponto alto. Laço meu fio, volto aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. Fiquei aqui com 3. Uma correntinha de espaço, laço meu fio. Lembra que a gente fez uma correntinha aqui? Então, se você fez 2 aqui embaixo, talvez você precise fazer 2, analisem aí. Então, uma correntinha de espaço, venho aqui dentro e faço 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui no próximo intervalo, 3 pontos altos. Se vocês não entenderem alguma coisa que eu falar, de repente eu trocar algum nome de ponto, é normal, tá? É só olhar na tela que vocês veem aqui que eu sempre faço e mostro, tá bom? Então, tá ficando assim. Uma correntinha novamente, já cheguei aqui no outro cantinho da flor. Aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos. Então, a gente fica com 1, 2, 3, 4 grupinhos. Agora, eu vou virar do avesso a minha flor, nós vamos trabalhar carreira de vai e vem, tá? Então, direito e avesso. Aqui, você pode subir 4 correntinhas. Eu prefiro, em trabalhos assim, voltar no mesmo lugar e fazer um ponto baixo, para dar uma estrutura mais retinha, mas fica a seu critério. Fiz o meu ponto baixo, altura de uma correntinha, vou fazer mais 2. Agora sim, eu tenho a altura do meu ponto alto. E mais uma correntinha de espaço. Laço meu fio, venho aqui dentro, 3 pontos altos. Ai, Érica, ficou estranho, nunca fiz desse jeito, nunca vi. Quem tá nesse vídeo, eu acho que já fez o tapete, né? Então, já tá acostumado. Mas depois a gente volta trabalhando nas laterais, essa partezinha aqui ela vai sumir, tá? Uma correntinha de intervalo, volto aqui dentro, 3 pontos altos. Uma correntinha de intervalo, próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha de intervalo, e aqui a gente tem um bloquinho. Eu vou vir aqui na altura da terceira correntinha que a gente subiu e vou fazer aqui um ponto alto. Ficando assim. Viro, novamente, meu trabalho ao contrário, nesse caso, voltamos para o lado direito, volto aqui na cabecinha desse ponto alto e faço um ponto baixo. 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, e aqui dentro eu vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando com os meus 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalo, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, cheguei aqui no meu canto. Aqui dentro, eu vou fazer 2 pontos altos. E aqui a gente vai ver onde tá a altura da terceira correntinha, aqui, ó. Eu venho dentro dela e faço um ponto alto, ficando novamente com 3 pontos altos, olha só. Viro novamente do avesso, volto aqui nesse mesmo pontinho, ponto baixo, 2 correntinhas, tenho meu ponto alto. Mais uma de intervalo, laço meu fio, volto aqui dentro,
3 pontos altos. Vou fazer só mais essa carreirinha aqui e já explico como que vocês vão fazer aí para descobrir o tamanho do centro da sua passadeira. Uma correntinha, 3 pontos altos. Essa da videoaula é a primeira passadeira que eu faço. Então, assim, tô descobrindo aqui na prática, junto com vocês, o tamanho que ela vai ficar. Pra mim, nas próximas, seguir esse mesmo padrão. Então, eu fiz uma quantidade ali, uma conta de quanto, ó, vem aqui no terceiro ponto e faço um ponto alto em cima dele. Então, eu fiz uma quantidade ali que eu vou precisar mais ou menos de carreiras. Mas pode ser que na hora que eu for medir, eu preciso de mais ou de menos. Pode ser que a próxima passadeira que eu fizer, o barbante esteja mais fino ou mais grosso. Então, eu vou fazer mais ou menos carreiras, não importa a quantidade, tá bom? Vira aqui novamente do avesso, do direito, subo 3, aliás, volto aqui, ponto baixo, 2 correntinhas aqui dentro, mais 2 pontos altos. Gente, é essa a sequência, tá? Não tem segredo. A gente vai ficar assim, uma carreira a gente começa com um bloquinho fechado, na outra aberto, na outra fechado, na outra aberto. A gente vai fazendo dessa mesma forma. O que importa é que tenha números pares, tá bom? Eu pausei, gente, porque eu acho que não. Então, vou descobrir aqui junto com vocês. Por quê? Porque pra quem tá fazendo o tapete, então, vocês vão, até que eu converso aqui, vão fazendo aí a tira de vocês aí. Aqui, no tapete, a gente precisa de número par. Ou seja, eu faço meu tapete, ele fica com mais de 70 centímetros com 10 carreiras. Esse daqui mesmo, ele ficou com 73 centímetros. Mas, então, eu preciso de números pares, por quê? Porque aqui vai terminar com bloquinho aberto, como na flor, para depois a gente vir trabalhando. Só que na passadeira, a gente não vai terminar com bloquinho aberto, porque a gente precisa emendar, quando chegar aqui no final, a gente vai precisar emendar a outra flor, entenderam? Então, não vai dar certo 2 bloquinhos abertos, então eu acho que é número ímpar. Então, vou ver a quantidade de carreiras que eu vou precisar aqui e falo pra vocês, tá bom? Mas provavelmente, então, a gente vai terminar aqui com a carreira fechada para fazer a emenda da segunda flor. Muitas artesãs estão fazendo a passadeira com apenas uma única flor. Então, nesse caso, vocês vão fazer a tira aí do tamanho que vocês quiserem, o centro, e termina com número par, tá? Pode fazer com uma flor só, termina aí com número par, o importante é que fique bloquinho aberto, tá bom? Então, como eu vou fazer com 2 flores, o meu bloquinho aberto vai ser o cantinho da segunda flor, entendido assim? Então, é isso, gente, eu vou fazer aqui. Eu vi que no meu ponto, essa parte do tapete, ela fica em torno de 22 centímetros, de 22 a 23 centímetros, essa parte aqui. Então, aqui no meu centro, eu preciso de mais ou menos 75 centímetros com flor. Então, eu fiz uma conta aqui de quanto que eu vou precisar, e eu venho aqui, vou adiantar, então, o meu trabalho aqui no centro, e venho falando certinho a quantidade de carreiras de vocês. Mas, vocês vão ter feito o tapete aí, soma aqui, ó, vê quanto que tem dessa parte aqui, por 2 vezes, porque é essa parte e o outro lado do tapete. E aí, vocês vê quanto que vai precisar aqui no centro, tá bom? Acho que deu pra entender, né? Eu mostrei certinho ali no início, então vou adiantar o meu aqui e já volto. Vim trabalhando aqui o meu cordão e sim, gente, era números pares, tá bom? Eu fiz um total de 38 carreiras. Então, eu tenho um total de 38, mas com a emenda eu vou acabar ficando com 39. Então, eu vou medir aqui no meu ponto, só para vocês terem uma noção do tamanho do meu ponto. Vou erguer um pouquinho o celular, então vai ficar assim, ó. Aqui, a gente vai colocar a flor, só que vai ter a carreira de emenda. Então, eu vou deixar uma distância mais ou menos assim, que equivale a uma carreira. E vou medir aqui quanto que eu já tenho de centímetros. Seguro aqui. Eu tenho um total de 74 centímetros, tá? Isso é aproximadamente aí para quem gosta de fazer mais ou menos igual.
Então, aqui agora, a gente terminou com bloquinhos abertos. Vou vir aqui, pegar a outra flor que já está pronta. Vou vir aqui, então, peguei a minha flor. Aqui a gente tá do lado do avesso. Então, eu preciso colocar ela também do lado do avesso. Então, venho aqui, faço aqui dentro 3 pontos altos. Então, a gente tá assim, pego ela do lado do avesso, porque a outra tá do lado do avesso. Eu gosto de explicar bem, para não restar nenhuma dúvida. Então, venho aqui, faço 3 pontos altos. Assim. Agora, a gente vai rodar e vai vir aqui. Vou vir aqui dentro desse espacinho aqui e vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio, faço uma correntinha, venho aqui dentro desse lado da flor e faço 3 pontos altos. Já vou mostrar como tá ficando para não restar nenhuma dúvida. Fiz aqui 3 pontos altos. Vou vir aqui nesse outro espaço, ponto baixo, uma correntinha, volto aqui na minha flor, 3 pontos altos. Venho aqui nesse espaço, ponto baixo, uma correntinha, volto aqui, já cheguei no meu leque da flor, 3 pontos altos. Agora, eu venho aqui, já cheguei aqui nesse canto, venho aqui e faço ponto baixo. Olha só como que ficou. Então, ficou dessa forma aqui, a gente fez a emenda. Agora, eu vou vir aqui, fazer uma laçadinha e vou cortar o meu fio. Cortei aqui o meu fio. Agora, a gente tá assim, ó, flor emendada. Verifica se realmente as duas estão do lado direito. Agora, eu vou começar, vocês escolhem a cor da sua preferência. Eu vou começar aqui com o rosa chá. E vou vir aqui, ó, nesse espaço, depois do leque. Então, aqui eu tenho o leque, vou começar aqui nesse espaço. E pra quem tá fazendo só com uma flor, vai vir aqui, ó. A gente vai iniciar do lado que não tem flor. Então, se você tá fazendo a tua passadeira só com uma flor, é só seguir a videoaula do tapete que dá certo. Mas é aqui, ó, vocês vão, tem o cantinho, quem não fez flor, tem o cantinho, no próximo espacinho começa, tá bom? Então, tem o canto, no próximo espacinho começa. Como a gente tá fazendo com a flor, a gente tem o canto e começa no próximo espacinho. Então, aqui, eu já amarro o meu fio, dou nó. Busco o meu fio lá atrás. E subo mais 2 correntinhas. Já tenho aqui a altura do meu ponto alto. Laço meu fio, venho aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. Tenho um total, então, com as 3 correntinhas, de 3 pontos altos. No meu ponto, e na maioria das pessoas, eu acho que utiliza fio 6, talvez 2 correntinhas vai ser necessário. Quem tem o ponto muito grande ou trabalha com fio 8, talvez uma única correntinha. Então, você vê aí, tenta fazer com 2. Se ficar muito embabadado, você desmancha, faça com 3. Então, 2 correntinhas, venho no próximo espaço, 3 pontos altos. Duas correntinhas, ficando assim. Agora, a gente tá aqui nesse da emenda, a gente sai do verde e vai pra cor da base. Aqui dentro desse leque, eu faço 3 pontos altos também. Ficando assim. 2 correntinhas, venho aqui no próximo espaço, já pegamos aqui a base. Agora, nós vamos trabalhar para cada intervalo aqui, 3 pontos altos. 2 correntinhas, no próximo grupinho aberto,
3 pontos altos. Nós vamos fazer dessa forma durante toda a parte reta. Não tem segredo, é bem rapidinho de fazer. Então, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Já vou mostrar aqui como que o meu está ficando. Olha, fica desse jeito aqui, tá? Então, vou trabalhar dessa mesma forma até chegar aqui nesse espacinho antes do leque. Então, independente do tamanho da sua base, é desse mesmo jeito. Fiz aqui por toda a parte reta, como eu orientei, e cheguei aqui na parte da flor. Aqui, eu fiz no penúltimo espacinho, porque o último é o leque. Então, eu fiz aqui os 3 pontos altos e agora a gente já tá no canto. Eu faço 2 correntinhas para entrar na curva, venho aqui dentro e vou fazer 3 pontos altos. A gente vai repetir o leque, sim, porém, nas próximas carreiras, vocês vão ver que isso daqui não é o leque. Já é aquele começo da pétala do motivo. Aqui no canto, eu vou fazer 2 pontos altos. Volto aqui dentro e faço mais 3 pontos altos. O outro canto será exatamente como esse. Então, aqui eu repeti o meu leque. Aqui nessa carreira, eu vou fazer uma correntinha, só nessa carreira. Laço o meu fio, venho aqui nesse outro espaço, na parte verde, faço 3 pontos altos. Para quem não fez a flor, o processo é o mesmo. Vocês vão fazer isso na parte aqui que tem o cru, na parte da base. O processo é a mesma coisa. Ou então, para ficar mais fácil, vai na videoaula do tapete. Uma correntinha, venho aqui dentro desse outro espaço, 3 pontos altos. Ficando assim. Cheguei no canto novamente, uma correntinha, venho aqui, repito meu leque. 3 pontos altos. Duas correntinhas. Volto aqui dentro, 3 pontos altos. Ah, Érica, é o contorno tradicional. É, gente, aparentemente é. Mas na próxima carreirinha, vocês vão ver que a gente vai trabalhar em cima desses, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que vai ser as 6 pétalas aqui do nosso modelo. 2 correntinhas, já estou na parte reta. Venho aqui. 3 pontos altos. Agora, eu vou repetir a sequência que nós fizemos do outro lado. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só voltar o vídeo na parte que a gente iniciou aqui, a parte reta. Então, eu vou fazer aqui por toda a parte reta, 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Quando chegar aqui na curva, eu faço exatamente como a gente acabou de fazer e me encontro aqui com vocês. Dei toda a volta aqui na minha peça e cheguei no final da carreira. Aqui, nós vamos fazer 2 correntinhas não tão largas, o mais apertadinho possível. Então, 2 correntinhas, para quê? Para esse espaço não ficar muito maior que esse daqui, porque geralmente quando a gente faz a emenda e sobe, a tendência é que fique um pouquinho mais larga. Venho aqui na terceira correntinha que a gente subiu, fecho aqui com um ponto baixíssimo. Então, verifiquem, se ficou muito maior desse lado do que desse, desmanche e faça novamente. Vou subir aqui 3 correntinhas, altura do meu ponto alto e mais 2 de espaço. Então, vou vir aqui, laçar o fio, vir aqui no primeiro espacinho, 3 pontos altos. Duas correntinhas no próximo espaço. 3 pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espaço, 3 pontos altos. Então, toda a parte reta, até quando chegarmos à parte das tulipas, será dessa mesma forma. 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. A única diferença é que aqui, ao iniciar as carreiras, a gente começou a de baixo com bloquinho fechado. Agora, tá bloquinho aberto. Na próxima, vai ser fechado, aberto, para continuar essa mesma
intercalação aqui de bloquinhos. Então, vai ter pontos altos dentro de bloquinhos. Então, eu vou fazer dessa mesma forma, mas eu ainda vou voltar na próxima para fechar aqui a carreira junto com vocês e dar início à próxima. E aí, depois a gente só fica realmente com as explicações aqui do canto. Então, eu vou vir trabalhando até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Trabalhei aqui na parte reta e cheguei nesse bloquinho antes do leque. Então, aqui a gente vai fazer 2 correntinhas. Vou vir aqui em cima, tem os 3 pontos altos, em cima aqui do último, aqui, vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, agora a gente vai dar início aos desenhos do canto. Eu vou vir aqui, a gente tem 3 pontos altos. Em cima do primeiro, um ponto alto. Em cima do segundo, ponto alto. E aqui no terceiro, a gente vai fazer 2 pontos altos em cima dele. Então, se nós tínhamos 3 embaixo, aqui nós vamos ficar com 4. 2 correntinhas de intervalo. Venho aqui para o próximo espaço, temos 3 pontos altos. Vou trabalhar em cima dele também. Então, notem que não era um leque. A gente começa aqui mesmo os desenhos. Então, no primeiro, um ponto alto. No segundo, ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos em cima dele. Ficamos assim o nosso canto. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas de intervalo. Na carreira de baixo, nós tínhamos uma, que vamos fazer 2. No primeiro, um ponto alto. No segundo, ponto alto. E no terceiro, 2 pontos altos em cima dele. Parece que vai embabadar, mas vocês vão ver nas próximas carreiras que ele se ajeita. Só essa primeira aqui parece que fica bem juntinho. 2 correntinhas, vem aqui no primeiro, ponto alto. No próximo, ponto alto. Eu vou fazer desse mesmo jeito, nesse motivo aqui, nesse e nesse. E aí, eu já volto. Finalizei a curva e ficou assim. Então, o meu também fica assim, dependendo do material. O rosa chá, ele é um pouquinho mais espesso que algumas outras cores, então por isso que dá a impressão que vai embabadar, mas depois ele se ajeita como vocês viram no início. Agora, se vocês quiserem colocar uma correntinha, fica a seu critério. Fiz, então, 1, 2, 3, 4, 5, os 6 motivos, todos com 4 pontos altos. Agora, a gente volta para a parte reta. Vou fazer aqui 2 correntinhas, laço meu fio e venho aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto alto em cima dele, exatamente como a gente fez aqui do outro lado. Faço 2 correntinhas de intervalo, laço meu fio, venho no primeiro intervalinho, 3 pontos altos. Então, a gente continua aqui intercalando os grupinhos. 2 correntinhas, próximo espaço, 3 pontos altos. Aí, o tapete, passadeira, já começa a pegar o seu formato. Então, será dessa mesma forma aqui. Nós iniciamos na carreira de baixo com o bloquinho fechado, aqui aberto, exatamente como do outro lado. Então, vou fazer aqui toda a minha parte reta, a outra curva exatamente como nós fizemos aqui, e quando chegar aqui eu volto com vocês. Cheguei aqui no final da carreira novamente, e como eu orientei aqui embaixo, da mesma forma, todos os fins de carreira e início de outra. 2 correntinhas mais apertadinhas, venho aqui, conto 1, 2, 3 correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Lembrando que precisa sobrar 2 aqui de espaço, para quem tá fazendo com a mesma contagem que eu. Então, vê se esse espaço tá muito maior que do outro lado, se tá igual. Subo aqui 3 correntinhas, altura do meu ponto alto. Aqui dentro, eu vou fazer 2 pontos altos, totalizando meu bloquinho de 3. Então, tenho aqui 3 pontos altos, 2 correntinhas, laço meu fio, venho pro próximo espaço, 3 pontos altos. Então, aqui na parte reta, enquanto tivermos os bloquinhos, eu não vou mais voltar porque não tem segredo. Já vou mostrar aqui como que vocês vão fazendo.
Então, aqui na parte reta, vai ser sempre da mesma forma. A gente faz a curva como do outro lado, chegou aqui, terminou a parte da curva, faz 2 correntinhas, faça o ponto baixíssimo e inicia a próxima com 3 correntinhas. Vai ser um bloquinho fechado, um aberto, um fechado. Na próxima vai ser o bloquinho aberto, que são 5 correntinhas. Qualquer dúvida é só voltar o vídeo nessas partes aqui, tá? Então, vou seguir aqui toda a parte reta e quando chegar aqui, eu volto com vocês. Trabalhei aqui toda a minha parte reta e aqui a gente chegou nesse intervalinho antes do motivo. Então, aqui dentro desse espaço, eu vou fazer 2 pontos altos e aqui em cima desse ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Então, tenho aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas para entrar na curva. Aqui nós temos 4 pontos altos, nós vamos ficar com 5. Então, faça um ponto alto para cada ponto de base e no último vai ser o aumento. Então, no último, 2 pontos altos. E aqui já tem dica para quem não quer, tem um ponto maior que o meu, ou tá trabalhando com fio 8, ou não quer muito larga a sua peça. Eu tenho aqui 3 carreiras de aumento. No meu ponto, eu vou fazer 4. Talvez 3 é suficiente para você. E na próxima, você já vai vir diminuindo, tá bom? Então, aqui eu faço 2 correntinhas, venho aqui no próximo motivo, no primeiro ponto, um ponto alto, no próximo, ponto alto, próximo, ponto alto, e no último, 2 pontos altos. Ficando assim. 2 correntinhas de espaço, venho aqui no próximo motivo, mesma coisa. Então, um ponto alto no primeiro, um no segundo, um no terceiro e no último 2, ficando com 5 pontos altos. Eu vou terminar essa curva aqui e volto mostrando para vocês como que ficou o meu. Finalizei aqui a parte da curva, estamos assim. Aqui eu já dei início à parte reta, então, nesse primeiro pontinho, um ponto alto. Aqui dentro, a gente vai fazer 2 pontos altos, exatamente como desse lado aqui. E vou seguir a parte reta e fazer a outra curva da mesma forma. Então, aqui, eu vou terminar essa carreira, dar início à próxima e fazer mais uma de aumento, ok? Para quem quer fazer uma peça maior, bem mais larga, é só ir fazendo a quantidade de aumentos que desejar. Não altera em nada a forma do passo a passo. Então, vocês vão aumentando aí a quantidade que quiserem e depois a gente vem diminuindo da mesma forma. Na parte das tulipas e do bico, a gente vai adaptar com qualquer tamanho que nós estivermos fazendo, tá bom? Então, tenho aqui 3 carreiras de aumento e no meu tapete, mostrando aqui novamente para vocês, eu tenho 4, olha, 1, 2, 3, 4, e depois a gente começa as diminuições. Então, vou fazer essa carreira, mais uma, e volto na curva na hora que a gente começar a diminuir. Então, vou adiantar o meu e já venho. Trabalhei aqui as carreiras como eu mencionei, então, tenho 1, 2, 3, 4 carreiras aumentando. Cheguei aqui na minha 5ª carreira após as flores. E para você que pulou essa carreira aqui, o passo a passo daqui para frente é o mesmo. A diferença é que você vai ter, consequentemente, uma outra carreira a menos. Então, saí aqui da parte reta, exatamente como nas carreiras anteriores, 2 correntinhas para curva e venho aqui no primeiro pontinho. Então, fiz um ponto alto, no próximo ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar no primeiro motivo apenas, ponto alto sobre ponto alto, deixando o último sem trabalhar. Então, não importa a quantidade de pontos altos que vocês vão ter aí, vocês vão trabalhar no primeiro e deixar o último sem trabalhar. Aqui eu tenho um total de 5, deixei o último sem trabalhar. 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui dentro desse espaço, ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio. Aqui nos outros, quem tá acostumado a fazer o tapete die, o oval faça e venda, já tá acostumado que eu faço dessa forma aqui. Então, aqui, nos outros 5, a gente vai pular o primeiro
e trabalhar até o último, tá? Essa é a diferença. Apenas nesse primeiro a gente trabalha no primeiro e deixa o último. Aqui a gente pula o primeiro, trabalha a partir do segundo até o último. E aí varia da quantidade de carreiras que você fez. Aqui pra mim, 5 pontos altos. Fiz aqui os meus 5 pontos altos, 2 correntinhas de intervalo, venho aqui nesse espaço, ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, pulo primeiro, a partir do segundo, ponto alto. Eu vou fazer dessa forma em todos os motivos aqui, em todas as pétalas restantes da curva, e já mostro pra vocês. Só finalizar esse daqui. Olha como tá ficando. Então, vou fazer 2 correntinhas, ponto alto dentro do espaço, como nós fizemos aqui, e vou adiantar o meu até aqui nessa parte. Finalizei aqui a parte da minha curva e olha só que lindo que ficou. Então, trabalhei aqui até o último ponto alto do motivo. Aqui, já dei início à parte reta novamente, fiz aqui as 2 correntinhas e vim fazendo os bloquinhos. Então, vou continuar a parte reta, fazer a outra curva exatamente como do outro lado e me encontro aqui novamente com vocês para fazermos a segunda carreira de diminuição. Trabalhei aqui por toda a carreira e cheguei novamente na curva, na segunda carreira de diminuição. Então, é da mesma forma, cheguei aqui, 2 correntinhas para entrar na curva, venho no primeiro motivo, só no primeiro, e trabalho aqui um ponto alto em cima do primeiro ponto. No próximo ponto alto, no próximo ponto alto, no próximo ponto alto. Deixa o último sem trabalhar. Então, aqui eu fiquei com 4 pontos altos, deixei o último sem trabalhar. 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui nesse espaço e faço ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, venho nesse espaço, ponto alto. 2 correntinhas, agora, desse segundo até o sexto, é da mesma forma da carreira anterior. Venho aqui, pulo o primeiro e trabalho no segundo até o último. Então, trabalho meu segundo, terceiro, o quarto e o quinto ponto, que é o último. Ficando assim. 2 correntinhas, venho nesse espaço, ponto alto. 2 correntinhas, próximo espaço, ponto alto. Ficando assim. 2 correntinhas, venho no próximo motivo, pulo o primeiro, trabalho no segundo, a partir do segundo até o último. Agora, eu vou deixar para vocês aqui a orientação de como que nós vamos fazer. Não tem segredo, então, esses outros aqui serão iguais esses daqui que nós acabamos de fazer. Parte reta é sempre igual, a outra curva também. No meu tapete, eu vim diminuindo até ficar com 2 pontinhos altos, tá vendo? Então, aqui a gente tá na segunda carreira de diminuição, a gente tá aqui onde nós temos 4 pontinhos altos. Eu vou fazer essa carreira mais uma, da mesma forma que eu vim fazendo aqui, e nós vamos ficar com 3 pontos altos. Então, do mesmo jeito, e mais uma. Eu vou terminar a minha peça com 2 pontinhos altos, porque se vocês acharem, quiserem fazer a passadeira mais larga do que o tapete, é só vocês fazerem mais um pontinho. Então, termina como o modelo DAI, que termina com um pontinho. Aqui nesse modelo, a peça piloto, eu fiz terminando com um pontinho só que ficou uma peça muito larga, muito grande. Então, eu vou terminar o meu com 2 pontinhos. Mas vocês terminem conforme achar melhor, porque as outras carreiras a gente vai adaptar, tá bom? Então, não tem importância. Então, vou terminar essa carreira e fazer mais 2, e aí eu volto com vocês pra gente dar início aqui a essa parte aqui, onde nós vamos ter a carreira de pontos altos fechado e a troca de cores. Adiantei aqui a minha peça e finalizei a carreira
como eu disse, com 2 pontinhos. Caso o seu ponto seja menor que o meu, você quer uma peça maior, então você pode estar fazendo mais uma carreira e finalizar com apenas um ponto. E também outra forma de fazer é você continuar com essa cor aqui e fazer uma carreira de pontos altos fechado, tá? Eu não vou fazer a carreira de pontos altos fechados nessa cor aqui. No nosso modelo DAI mais econômico, quem já tá acostumado sabe que eu faço uma carreira fechada com a cor da base e depois eu venho o bico de outra cor, aquela carreira de destaque. Então eu venho com 2 carreiras fechadas sem aumento. Se vocês quiserem, pode seguir dessa forma também. Fechei aqui com ponto baixíssimo, dei uma laçadinha na agulha e já corto o meu fio. Aqui, pessoal, eu vou trabalhar como bordô. Não é aconselhável em videoaulas a gente trabalhar com um tom mais escuro, mas esse bico é bem facinho e eu explico certinho, então eu vou aproveitar que eu fiz uma enquete aqui no canal para me gravar nessas cores aqui e vou fazer sim com vocês no bordô, tá? Mas é só qualquer dúvida olhar a tela que dá para ver certinho. Venho aqui onde eu cortei o meu fio, em cima aqui dessas 3 correntinhas e vou amarrar o tom que vai ser o bico e essa carreira de destaque. Então, vou dar o nozinho da mesma forma. E aqui, caso vocês tenham qualquer dúvida que, ai, Érica, não tô conseguindo enxergar, a videoaula do tapete está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Vocês podem fazer daqui pra frente pela videoaula do tapete mesmo, tá bom? Porque lá é a mesma coisa, só muda o tamanho. Venho aqui, busco o meu fio, subo 3 correntinhas, a altura do meu ponto alto, laço meu fio. Aqui a gente vai trabalhar um pedacinho em cima desses 2 fiozinhos. Venho aqui dentro, 2 pontos altos. E aqui nós já temos o nosso grupinho de 3 pontos altos. Em cima de cada um deles, vamos trabalhar um ponto alto. Então, aqui nessa carreira, é uma carreira de pontos altos fechada inteira, não tem aumento. Agora, eu passo esses 2 fiozinhos lá pra trás. Onde a gente tem 2 correntinhas, nós vamos colocar 2 pontos altos. E onde a gente tem ponto alto, nós vamos colocar pontos altos também. Então, não tem aumento por toda a carreira. Então, nós vamos ficar assim e dar toda a volta por toda a carreira. Então, no meu ponto, eu não preciso de aumento. Caso você esteja trabalhando com fio 8, se aqui você fez uma correntinha, você vai colocar um ponto alto. Então, para quem fez uma única correntinha, vai colocar um ponto alto. Mas, talvez, quem trabalha com fio 8, colocou 2 correntinhas, mas ele fica muito junto, embabadado. Talvez você precise colocar um ponto alto. Então, eu aconselho você colocar sua peça numa superfície reta e ir analisando. Aqui também, tem pessoas, eu faço esse trabalho no fio 8 e eu não preciso de modificação no meu ponto. Mas algumas pessoas precisam colocar em um bloquinho um ponto alto, no outro 2, um ponto alto no outro 2. Lembrando de, em cima do ponto alto, fazer um ponto alto também, tá bom? Então, analisem aí, vou dar toda a volta na minha peça e quando chegar aqui eu volto com vocês pra gente começar as tulipas. Dei toda a volta aqui na minha peça, agora nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Vou dar uma laçadinha e cortar esse fio. Agora, a gente vai fazer os pontos V's, onde eu estarei trabalhando com o verde folha 38, mas você pode fazer da cor que desejar. Para ficar mais fácil, eu vou começar na outra curva. Então, a gente tá aqui, dá a impressão talvez que vai ficar embabadado, mas depois ele se ajeita, tá? Então, tá assim a minha peça, e eu vou vir aqui, nessa parte da curva. Vocês podem começar onde quiser, mas é porque eu vou começar na curva para falar a quantidade de pular. Tem diferença entre a curva da parte reta. Então, eu venho aqui nesse primeiro pontinho, introduzo a minha agulha, passo aqui o fio verde e já dou um nó. Aqui, eu busco meu fio,
trabalho aqui já em cima desse pontinho para ficar mais fácil o arremate e faço 3 correntinhas, altura de um ponto alto e mais 2 correntinhas de espaço. Então, subi aqui um total de 5 correntinhas. Laço meu fio, volto aqui no mesmo ponto alto e faço outro ponto alto. Então, fiquei aqui com o meu primeiro Vzinho. Laço meu fio, aqui eu pulo 1, 2 na curva, pulo 1, 2, no terceiro eu repito o meu V. Faço um ponto alto, 1, 2 correntinhas, ponto alto no mesmo lugar. Laço meu fio sem nenhuma correntinha, pulo 1, 2 de base, no terceiro repito o V. Ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. Laço meu fio, pulo 1, 2, no terceiro, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. Então, na curva é dessa forma, não tem mudança e sim, eles ficam bem juntinhos. Vou fazer por toda a curva desse mesmo jeito. Quando chegar aqui, mais ou menos no final da parte da curva, para iniciar a parte reta, nós vamos pular 3 e trabalhar no quarto. Então, por toda a parte reta, pulo 3, trabalho no quarto. E aqui, na parte da curva, não tem uma lógica ali certinho. O teu pode ficar um pouquinho mais pra frente, um pouquinho pra trás, não tem importância. Mas iniciou a curva, pula 2 e trabalha no terceiro. Vou fazer assim por toda a carreira e me encontro aqui novamente com vocês. Não tem importância se na curva ficar bem pertinho, assim mesmo, nas próximas carreiras o trabalho se ajeita, tá bom? E não importa se dá número par ou ímpar de Vzinho, a quantidade que você fizer vai dar certo. A única coisa é que aqui no finalzinho, se não bater, talvez você precise pular um pontinho a mais, um a menos, não tem importância. Então, vou dar a volta e venho aqui com vocês. Trabalhei aqui por toda a carreira como eu orientei, e aqui no finalzinho, mesmo estando na parte reta, em 2 lugares, aqui eu pulei 2 e trabalhei no terceiro, aqui também e aqui também vai sobrar. Então, vocês podem fazer assim, pular tanto um pouquinho a mais como a menos, não vai dar diferença. A quantidade de Vzinhos não tem importância, tá? Então, aqui eu fechei com ponto baixíssimo, dei a laçadinha e já vou cortar aqui o meu fio. Agora, aqui, tanto vocês podem pegar aqui, como começar do outro lado também. Eu vou voltar aqui pra minha parte reta, onde a gente já fez todo esse trabalho. E sim, gente, parece que tá embabadado, tá? Mas sigam aí que vai dar certo. Aqui, todas as vezes que eu faço, fica desse mesmo formato. Só que o rosa chá e o bordô, algumas cores parecem ser mais grossinhos, então por isso, mas depois ele se ajeita. Agora, aqui, eu vou vir em qualquer Vzinho e vou dar o nó no meu fio. Então, amarrei o meu fio aqui. Agora, nós vamos dar início às tulipas. As tulipinhas eu faço bem simples, eu venho aqui, busco o meu fio, vou subir 3 correntinhas, já levo esse fio aqui pra cima, para ficar mais fácil o arremate. Fiz aqui 3 correntinhas, laço meu fio, venho aqui dentro e faço meio ponto alto. Então, venho aqui, tô com 3 laçadinhas na agulha, busco, passo dentro de 2, sobrarão 2. Laço meu fio, volto aqui dentro, tô com 4 laçadinhas na agulha, busco o fio, passo dentro de 2, fiquei com 3. Busco, passo dentro das outras 2. Fiz, então, a tulipa com 3 pontos altos. Vou fazer mais uma. 3 correntinhas de espaço, laço meu fio, venho aqui no próximo intervalo, faço meio ponto alto, laço meu fio, meio ponto alto, fiquei com 3 laçadas na agulha, laço, volto lá dentro e mais meio ponto alto. Passo aqui dentro de 2, fiquei com 4 laçadinhas, busco, fecho todo mundo junto. Então, aqui dá pra ver melhor, porque essa daqui, como a gente subiu as 3 correntinhas, o formato dela fica meio estranho. 3 correntinhas de espaço, vou fazer mais uma vez. Meio ponto alto, laço, volto lá dentro, meio ponto alto, laço, volto lá dentro,
meio ponto alto, laço, fecho todo mundo junto. Então, assim será dessa forma, tanto na parte reta como na oval. Se você quiser as suas tulipinhas um pouco mais gordinhas, é só fazer com 4 pontos altos ou, de repente, até com 5, tá bom? Então, vou fazer com 3 aqui, peguei o costume e fica lindo da mesma forma. 3 correntinhas de espaço, volto aqui dentro, repito, a tulipinha com 3 pontos altos fechados junto. Será dessa forma, então, tanto na parte reta como na parte oval. Vou dar toda a volta na minha peça e me encontro aqui novamente com vocês. Dei toda a volta aqui na minha carreira, eu quero mostrar para vocês que, olha só, ele estava meio embabadado, sim, porém, quando a gente já coloca as tulipas, ele ficou certinho, então ele não fica embabadado. Fiz aqui as 3 correntinhas, agora eu vou vir aqui na altura, naquele primeiro ponto alto que a gente fechou e fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou dar uma laçadinha aqui na agulha e já cortar o meu fio. Agora, eu vou fazer a carreira, dar início à carreira do bico, com a mesma cor que eu fiz aqui essa carreira de pontos altos fechado. Então, eu vou vir aqui, onde nós cortamos o fio, vou voltar como bordô, e aqui eu vou dar um nó. Então, dou aqui um nó, como eu dei em todo o trabalho aqui, da mesma forma, bem simples. E aqui, estou na parte reta, mas tanto faz na parte reta ou na oval, não vai ter diferença nessa carreira. Vou subir aqui 3 correntinhas, à altura do meu ponto alto, e aqui dentro, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Fiz aqui os 3 pontos altos, com as 3 correntinhas, nós ficamos com um total de 4 pontos altos. Laço meu fio, venho aqui para o próximo espaço e vou fazer 4 pontos altos. Então, essa carreira será a carreira de pontos altos fechados, não tem aumento e não tem correntinha. Então, aqui eu estou na parte reta e para cada intervalo eu vou fazer 4 pontos altos. Não tem diferença, eu creio que vai dar certo para todos os pontos. Quando chegar lá na curva, eu também vou fazer 4 pontos altos. Ficando assim, então, vou dar toda a volta no meu trabalho e me encontro aqui com vocês. Finalizei aqui mais uma carreira e aqui só tá faltando 2 pra gente encerrar a passadeira. Vou vir aqui e fechar com ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, altura do meu ponto alto, e vou fazer mais 4 pontos altos. Então, um ponto alto para cada ponto de base. Esse bico aqui é bem facinho, bem conhecido, o pessoal ama, já é referência aqui de muitos anos. É um bico rápido, fácil e charmoso. Então, eu fiz aqui 5 pontos altos. Qualquer dúvida, tá, gente? Olha a tela que dá pra ver certinho. 5 pontos altos, 5 correntinhas. Laço meu fio, eu estou na parte reta, então vai ter 2 formas de vocês fazerem esse bico. Estou na parte reta, eu vou pular 4 e trabalhar no quinto. Então, laço meu fio e conto aqui. 1, 2, 3, 4. No quinto, vou fazer ponto alto. Faço novamente os 5 pontos altos. Aqui vai depender da espessura do seu barbante. Geralmente, na parte reta, eu faço assim, e na parte oval eu faço modificação. Então, depende o dia, depende a tensão do meu ponto, depende o fio. Então, aqui, fiz novamente 5 pontos altos, 5 correntinhas. Laço meu fio, vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou fazer só mais esse grupinho e já explicar a carreira inteira. Tá fácil, né, de lembrar. 5 pontos altos, 5 correntinhas, pulo 4 e trabalho no quinto ponto alto. Então, tudo 5, aí fica mais fácil para lembrar. Olha, aqui eu vou fazer desse jeito, na parte reta, pular 4 e trabalhar no quinto. Na parte oval, geralmente, quando chega aqui
mais ou menos nessa parte aqui que a gente inicia a parte oval e finaliza, eu pulo 3 e trabalho no quarto, na maioria das vezes. Porém, esse barbante, ele tá bem grossinho, então eu vou fazer daquele jeito a peça inteira, tanto na parte reta como na parte oval. Então, eu vou fazer da mesma forma que na curva. Vou pular 4 e trabalhar no quinto. Se por acaso a sua peça repuxar, você pula 3 e trabalha no quarto. Mas segue fazendo com 5 a carreira inteira que vai dar certo. Então, eu vou fazer desse jeito aqui, 5 pontos altos, 5 correntinhas, a partir do quinto, repito a sequência, tanto na parte reta como na oval. Se por acaso repuxar na última carreira, é só colocar uma correntinha antes ou depois, mas eu explico certinho, tá bom? Então, eu vou dar toda a volta aqui na carreira, e quando chegar aqui, se não bater os pontos, a gente faz uma adaptação por aqui, então não tem importância. Quando chegar por aqui, a gente pula mais ou menos, depois com a peça pronta, não vai dar diferença. Então, bora lá finalizar o nosso tapete, a nossa passadeira. Cheguei aqui no final da minha carreira e só aqui no finalzinho que eu precisei de adaptação. Então, realmente, eu pulei 4 e trabalhei no quinto por toda a carreira. E quando chegou aqui no final, faltou alguns pontinhos. Então, aqui no primeiro, no segundo, em 2 lugares apenas. Somente nesses 2 lugares eu pulei 3 e trabalhei no quarto. E aqui no último ficou certo, pulei 4 e trabalhei no quinto e fechei com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai dar início à última carreira da passadeira. Caminho aqui com ponto baixíssimo para o próximo ponto alto e no ponto alto do meio. Então, estou aqui em cima do terceiro ponto alto. Aqui mesmo eu faço um ponto baixo. Quem preferir fazer uma correntinha também dá certo. Já tenho meu ponto baixo e estou na parte reta. Aqui eu não faço modificação em todo o tapete, mas talvez algumas pessoas, ou até mesmo eu, em outro barbante, vou precisar fazer correntinha na curva, mas por enquanto na parte reta é assim. Fiz o meu ponto baixo, venho aqui dentro do espaço, sem nenhuma correntinha de espaço, e faço 4 pontos altos. Aqui tem diquinha também para quem quer fazer esse bico mais rápido. Eu faço 4 pontos altos, aliás, eu vou até fazer aqui junto com vocês. 4 pontos altos, 3 correntinhas, volto aqui, ó, nessas 2 alcinhas, busco o meu fio e busco novamente, faço um ponto baixo. Tenho aqui um picô de 3 correntinhas. Daqui mesmo, eu subo mais 3 correntinhas. Volto aqui nessas outras 2 alcinhas, busco meu fio, faço outro ponto baixo. Eu tenho 2 picôs juntos. Volto aqui dentro e faço 4 pontos altos. Esse bico é o jeito assim que as pessoas mais gostaram, tanto as crocheteiras, crocheteiros que me acompanham aqui no canal, como também as clientes, é o bico assim que no meu jogo na Shopee sempre chamou mais a atenção, tá bom? Então, por isso que eu uso bastante por aqui. Aqui no meio, ponto baixo. Vamos mais uma vez? Então, venho aqui, um pouquinho mais rápido agora. 4 pontos altos. Ah, e eu vou fazer os 3 bicos aqui. Eu gostaria muito da sua opinião. Qual deles você está fazendo aí na sua peça? Então, fiz os meus 4 pontos altos, subo 3 correntinhas, volto nas 2 alcinhas, ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto nas 2 alcinhas, ponto baixo. Então, tenho 2 picôs de 3 correntinhas, volto aqui dentro, 4 pontos altos. Então, vai ser assim por toda a carreira. Se quando chegar na curva, estiver emborcando, o que é isso, Érica? É repuxando o seu trabalho, ele não tá bem assentadinho, largo ele não vai ficar embabadando. Quanto muito ele vai repuxar, talvez, em alguns pontos. Ó, venho aqui no meio e faço um ponto baixo. Então, se na curva, eu vou seguir por toda a minha carreira desse jeito aqui. Se na curva ele der uma erguidinha, vocês vão colocar uma correntinha antes e uma depois do ponto baixo. Combinado assim? Então, esse é o bico número 1 que eu vou utilizar. Temos o bico número 2, que é super simples. É só vocês fazerem as 4 correntinhas
Então, 4 correntinhas não, Érica, 4 pontos altos. É só fazer os 4 pontos altos, principalmente quando a crocheteira ou o crocheteiro aí do outro lado tá com pressa. Faz um picô, volta aqui dentro, 4 pontos altos. Então, nesse caso aqui, vai fazer só um picô para dar um charminho ali e a peça ficar mais rápido. Então, esse daqui é o nosso bico número 2. Venho no ponto alto do meio, ponto baixo. Olha só, então, esse é o nosso bico aqui, número 2, e esse é o número 1. Tô com pressa, Érica, não quero fazer picô. Ótimo, vem aqui dentro e faça 9 pontos altos. Simplesmente assim. O bico vai ficar mais redondinho, você não vai fazer picô. E vai ser bem rapidinho aqui. Então, já estou aqui no 5º, o 6º, o 7º, 8, 9 pontos altos. Então, já temos aqui o nosso 3º bico. Olha só. Tá vendo? Então, qualquer um dos 3 fica bem charmoso. Deixa aí pra mim, na sua peça, qual bico você está fazendo hoje. Então, eu vou fazer esse primeiro. Então, vou desmanchar aqui, dar toda a volta no meu tapete e volto com vocês para encerrarmos o vídeo. Se você não for voltar aqui, peço por favor, dá uma olhadinha aí se você deixou meu like, se você se inscreveu, que é muito importante. E nós temos playlist aqui, eu vou até deixar na tela uma playlist só de videoaulas. Conheça as outras videoaulas no canal e também os vlogs, tá? Então é isso, eu vou dar toda a volta aqui e já venho aqui com vocês. E também, se você não voltar, não esqueça, finalizou sua peça, arrume ela bonitinho, puxe os seus picozinhos, o bico certinho, para tirar suas fotos, fazer os rios, apresentar aí a sua peça de uma forma mais linda. Dei toda a volta aqui na minha peça e ele super se assentou, pulando a quantidade que eu indiquei. Aqui, pessoal, onde nós fizemos aquele ponto baixo, vou introduzir aqui a agulha, fechar com ponto baixíssimo. Dou uma laçadinha e já corto meu fio. Deixa aí pra mim qual cor você fez, qual dia você tá finalizando a sua peça. Eu vou escolher a etiqueta aqui junto com vocês e arrematar, tá bom? Deixa o tamanho que ficou, que é muito importante se você precisou fazer alguma modificação. Aqui, pessoal, eu arrematei a flor junto com vocês. Então, é basicamente daquele jeito que eu faço arremate. Esse daqui eu não pingo cola, eu pego a agulha 2,5, tá? Que é a que eu utilizo bastante nos arremates. Venho aqui, e nesse pontinho aqui, passo meu fio para trás. E aqui, vocês podem esconder, deixa eu mostrar para vocês. Tanto pode caminhar para cá e esconder aqui de baixo ou para cá, mas geralmente eu já amarro aqui mesmo. Por quê? Porque depois do trabalho pronto, não dá diferença, não aparece aqui esse arremate. Então, abri os meus fiozinhos, é fio 6, ficou 3 perninhas para cada lado. Venho aqui num pontinho próximo também. E esse bico aqui eu faço muito em tom escuro, então eu não coloco cola. A cola fica transparente? Fica, mas geralmente eu faço muito tom marrom, tom preto, então eu venho aqui, dou um nozinho e corto rente, não caminho para lado nenhum, não. Aí, já fiz esse arremate aqui. Esse daqui é igual eu fiz na parte da flor, do mesmo jeito. Aqui também eu deixei os 2 fiozinhos juntos, eu faço da mesma forma. Esse aqui que tá sozinho, eu também passo num pontinho pra cá, abro ele e dou um nó aqui também num pontinho bem próximo. Ficando assim. Corto aqui rente, aí depois eu arremato os outros, porque é basicamente aqui do mesmo jeito. Já a etiqueta, eu vou escolher o lado contrário que eu fiz o começo. Então, se eu fiz desse lado, na passadeira eu costumo colocar ela mais aqui pro meio, ou pode também estar colocando aqui nessa ponta. Então, eu vou colocar desse lado aqui mais ou menos. Vocês vão escolher a carreira
que tem o ponto, a carreira que vocês vão colocar a etiqueta. Nesse modelo, eu vou colocar na minha carreira fechada, ou seja, a cor que eu vou colocar é a cor do fiozinho que eu vou cortar. Então, eu vou colocar na carreira do bordô, vou cortar aqui um tamanho e abrir essa etiquetinha aqui no meio. Eu vou deixar uma empresa de dica aí para vocês, caso vocês queiram fazer o orçamento sem compromisso, que é onde eu adquiro as minhas etiquetas já há 3 anos, tá? Que são lá da Já Etiqueta, gente. Eles têm uma variedade muito grande de modelos, de etiquetas, trabalham com as etiquetas de acrílico. Essas rosé iam ficar muito bonitas nessa peça, só que eu estarei utilizando essa daqui no tom champanhe, tá? Então, se você não tem etiqueta ou só por curiosidade quer fazer o orçamento sem compromisso, eu vou deixar o número aí na telinha, entre em contato, fala: olá, eu vi no canal da Érica, vocês vão falar com o Júnior ou a Andréia. Vocês vão falar assim: eu vi lá no canal da Érica e gostaria do link do catálogo. Lá tem combos, tem vários formatos, tamanho, valor, tudo certinho no catálogo. Fragrâncias, trabalham com parte de papelaria, adesivo, então vale super a pena. Essa agulha que eu utilizo para passar as etiquetas dá certo só nas sintéticas, tá? Na de acrílico eu passo lá para trás com o fio com a própria agulha de crochê. Então, essa agulha aqui é a agulha de tapeceiro, número 14. Para quem tem interesse de comprar, eu tenho na minha lista de produtos da Shopee, mas você pode ir num armarinho aí na sua cidade e pedir a número 14, que dá certo. Vou vir aqui, escolher o lugar que eu vou colocar, e eu vou vir do lado do avesso, no meio do ponto. Não é entre os pontos, é no meio, eu prefiro assim para ficar mais firminho. Então, passei aqui, venho no ponto da frente, também no meio. E eu passo 2 vezes, nas de acrílico, nas de couro sintético, nas de acrílico não dá. Aí, eu passo 2 vezes, fica mais firminho. E eu tenho peças aqui em casa, bato na máquina, no tanquinho, as etiquetas não saem e não estragam. Dou um nó. E aqui eu já vou cortar rente. Tem mais um arremate aqui pra mim fazer, mas depois eu faço aqui. Que muita gente tem dúvida como que eu coloco as etiquetas. Já tentei de várias formas, mas assim foi a que eu melhor me adaptei. Agora, vocês vão fazer isso, ó. Certifiquem-se que ela tá bem retinha pra ela não ficar meio dobrada. Então, venho aqui. Ela vai dar certo nesse pontinho aqui. Venho novamente aqui no pontinho, no meio do ponto. Passo aqui a etiqueta. Venho para o ponto da frente. Coloquem aí pra mim se você faz assim também pra colocar etiqueta. Tem umas agulhas de tapeceiro que geralmente tanto tem pra vender como vende brinde em alguns lugares, que é uma agulha de plástico. Aí eu passo 2 vezes novamente. Aquelas lá não dá certo aqui, porque essa parte aqui é muito grossa das de plástico pra passar dentro das etiquetas, tá bom? Então, aquelas lá eu não recomendo para etiqueta, mas elas ajudam muito aí na hora dos arremates e outros trabalhos também. Aí, coloquei aqui a minha etiqueta com o meu nome. E, gente, se vocês não têm logo, eles fazem para você. Agora, aqui, eu vendo muito para crocheteiras revenderem as suas peças. Então, geralmente, quando a crocheteira compra, elas tiram a etiqueta, então por isso eu não colo. Se eu souber que é para cliente final, no caso essa daqui foi uma crocheteira que comprou, eu não sei se ela vai usar na casa dela ou revender, depois eu pergunto. Então, se ela for revender essa peça, eu vou retirar a etiqueta, fica aqui para mim. Agora, se ela for usar na casa dela, ou se eu tiver uma cliente final, às vezes eu deixo assim e às vezes eu coloco cola de silicone aqui atrás. Também fica a etiqueta aí mais firminha. E aí, o que vocês acharam da videoaula de hoje? Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês façam bastante aqui esse trabalho, que tenham aí bastante vendas, bastante pedidos e encomendas. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!